Quem aqui já não ouviu o Salmo 23? Olha como ele começa. São 6 versículos. Em 20 minutos eu vou pregar 6 versículos aí. Amém? Amém. O segredo não é conhecer o Salmo de falar. O segredo é entender o sentimento que estava por trás desse Salmo. Na década de 30, na Escócia, na Nova Europa, houve uma chamada para que recitassem o Salmo 23. Muitos doutores, muitos grandes homens abastados vieram com eloquência, com classe, falaram o Salmo com toda aquela palavra polida. De repente entrou um ancião e pediu a palavra. E quando ele pegou, todos estavam ali, era uma competição, havia um prêmio que seria dado. E ele começou assim, ele não pegou a Bíblia e diz assim: o Senhor, Ele, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me Ele me fará em verdes pastos, me guiará mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vai vendo isso? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não, de maneira nenhuma, temeria o mal. Eu sei que tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tem uma vírgula aí na sua Bíblia? Tem uma vírgula aí? Inimigos, vírgula? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos. Aí alguém olhou e disse assim, todos em lágrima, olharam, e o narrador daquela noite disse assim: todos os que falaram conheciam o Salmo, mas esse homem conhece o pastor do Salmo. Levanta a tua mão para receber uma palavra. Essa noite você não vai ouvir o Salmo, essa noite você vai ouvir o pastor do Salmo. Se você achar por bem anotar, anote, o vídeo vai estar aí depois. Você vai poder ver e ouvir. Quando nós olhamos o Salmo 23, e quem é de nós que andando pela cidade já não vimos em um carro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, um brochinho ou até mesmo um imã de geladeira. Quantos de nós já não contemplamos numa folhinha esse Salmo? Só que nós precisamos entender o versículo de número 1 na sua estrutura. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, percebe-se, e não precisa ser um mestre na arte da interpretação teológica para entender. Se você tiver um pouquinho de gramática, já vai bastar. Você vai perceber que aqui está inserido um pronome possessivo: o Senhor é meu pastor. O que Davi está dizendo para nós é essa informação. É bem verdade que o Senhor é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó, mas para mim o Senhor não é só Deus. Escuta isso, irmão, porque se você chegar para um bandido da mais alta periculosidade, dentro de Banco 1, dentro de qualquer penitenciário, e perguntar para ele: você tem Deus como Deus? Ele vai dizer: eu tenho. Se você chegar para um feiticeiro e dizer: você tem Deus? Ele vai dizer: eu tenho. Porém, não é ter Deus na boca, é ter Deus na vida. Não é falar com a boca, mas é ter a prática de quem tem esse Deus na sua vida. Então o que Davi está dizendo para nós é essa informação: o Senhor não é só meu Deus,
O Senhor é meu Pai, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu protetor, o Senhor é meu guardador, o Senhor é o sol da minha justiça, o Senhor é minha vida. Davi está dizendo para nós, irmão, que quem tem esse Deus tem muito mais. Agora, o que nós temos na nossa tradução transliterada é isso aqui: Ele é o meu pastor e nada me faltará. A expressão nada nos traz dentro de uma dimensão terrena. A palavra nada nos leva a coisas, sim ou não? Agora, eu posso lhe fazer uma pergunta com muito carinho, e se você quiser responder, você responda. De todo mundo aqui ele é o pastor, sim ou não? De quantos aqui ele é o pastor? Levanta a tua mão, por gentileza, apenas para nós interagirmos. Posso te fazer uma pergunta? Já te faltou emprego? Ser sincero. Já te faltou o pão? Faltou sim, irmão. Já me faltou o pão e ele é meu pastor. Já me faltou dinheiro para pagar a conta, ele é meu pastor. Já me faltou saúde, mas ele é o meu pastor. Porque a palavra no original não é nada me faltará, é ele, o Senhor, não me faltará. Eu posso não ter emprego, mas eu tenho a presença. Eu posso perder a saúde, mas eu tenho o teu nome. Meu irmão, levanta a tua mão para receber. Não se relaciona com Deus pelas coisas, se relaciona com Ele pelo que Ele é na tua vida. É por isso que Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, a palavra Abacuque vem de uma vertente que significa aquele que não teve um abraço de um pai. Sabe por quê? Porque Abacuque nasceu dentro do cativeiro caldeu. O seu pai e a sua mãe foram mortos. Ele era um órfão. Aí alguém disse assim: ele nunca vai ter um abraço de um pai. Então vamos dar um nome para ele. Vai dar o nome dele de Abacuque. Se a terra não abraça, o céu vai abraçar. Aí Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não dê fruta, ainda que eu quero é que se dane, todavia, toda a morte. As pessoas estão se relacionando com Deus para Deus pagar a conta para eles. As pessoas estão vindo para a igreja para arrumar namorado. Que é isso, gente? A fé é muito mais do que isso. A fé é muito mais do que resolver meus problemas existenciais. A fé é querer viver uma nova vida. A fé não é um Deus como um garçom me servindo, não. A fé é um Deus poderoso me apresentando um filho que me transforma. Sabe o que Deus está falando para mim essa noite? Eu sou seu pastor, mas quando eu permito faltar é para te trazer para perto. Vou repetir, você não entendeu. Na vida de quem tem promessa, as pragas do Egito não é maldição, é livramento. Vou dizer de novo, para você que tem promessa, a tua luta não é derrota, é trampolim. Vou melhorar. Para você que tem promessa, a tempestade não é para te afundar, mas é para fazer Jesus ir andando sobre ela. E eu vou liberar uma palavra. Levanta a tua mão para receber. Essa noite Jesus está dizendo: eu fechei a porta, é verdade, mas eu abri a janela. A janela, a janela. Sabe o que eu amo? É que esse salmo, ele é evolutivo. Olha o 2. Quando eu entendo que ele é meu pastor, olha o nível. Deitar-me faz em verdes pastos. Peraí. Mas tudo até agora não está no singular? Por que no versículo 2 agora muda para o plural? Qual seria o correto? Deitar me faz em verde pasto. Mas é Deus mudando a estrutura. E aqui vai a primeira profecia dessa noite para a tua vida. Na hora que Deus for pastor na tua vida, na hora que Jesus for pastor na tua casa, Ele vai trazer dupla honra sobre a tua vida. Eu vou orar a Célia. Eu vou liberar uma profecia. Quem quiser receber, que receba. Ele está dizendo: vai ter uma plenitude de honra, vai ter verdes pastos, vai ter águas tranquilas, tem uma nova história chegando a terra. Olha para esse irmão do lado e diga para ele: é só ele ser seu pastor, ele muda a história.
lugar que você menos imagina. Ah, você quer ouvir uma hora mais? Tá bom. Nós pregadores, estudiosos, há 3 salmos subsequentes que nós chamamos a tríplice revelação do Messias. Primeiro, o 22. No 22 é o cordeiro no madeiro, aonde Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? No 23, ele já não é mais o cordeiro, ele passou pelas águas turbulentas, depois de uma sexta-feira de ter apanhado, depois da via dolorosa, depois da crucificação, um sábado todo dentro de um sepulcro. Agora ele acorda pela manhã de domingo e agora ele ressuscita. Aí no 23 diz: ele é meu pastor, ele me fez passar por águas tranquilas. No 24, ele agora não é Jesus, ele agora é o leão da tribo de Judá. E o 24 começa assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei. Ela manda, ela e nós achamos que é só um salmo. Depois vocês lêem. Escuta, olha como é evolutivo. Refrigera a minha alma. Alguém aqui sabe responder o que é alma? Bota a mãozinha na cabeça e diz assim: alma é consciência. Somente os seres humanos têm alma, consciência. Alguém chegou em mim e disse assim: pastor, o grande tribunal. Não, o grande tribunal não tem palavra. O grande tribunal, quem chega nele já sabe que já está condenado na alma, na mente. Glória a Deus. Deus não vai falar com o pecador. As obras só serão mostras para nós, diante do grande trono branco, para receber galardão. Para o ímpio não, porque já estão condenados desde a fundação. Ei, olha para cá. Aquele cara que fez o filme Ghost, ele entendeu muito bem, é daquele jeito mesmo. Aqueles que morrem com esperança em Cristo, a graça, a luz toma ele vai para debaixo do altar. Agora aquele que morre em pecado, no vício, na prostituição, ele já está sendo condenado agora, ele está vivendo em tormenta, e o pior, a expectação é eterna. Não, Deus não vai dar jeitinho, porque com Deus não tem jeitinho, o jeitinho é agora. E a palavra dele diz: aquele que confessar o meu filho diante dos homens e diante de eu, o Senhor, o confessarei diante do meu refrigério. A alma é cabeça. Escuta, vai a segunda profecia na tua vida. Alguém aqui já teve carro velho como eu aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Ferveu alguma vez o carro velho? Quando ferve, o que você faz? O que a gente faz quando o carro ferve? Sorri para quem não tem carro e diz assim: tem que parar, viu? Tem que abrir a tampa do radiador. Pergunta para ele: por que tem que parar? Pergunta, vê se ele sabe a resposta. Dê um sorriso, diga assim: senão o cabeçote racha, meu filho. Você não pegou o mistério, né? Sabe o que Deus mandou dizer para alguém aqui? Hoje é noite de refrigerar esse cabeção seu aí, ó. Hoje é noite de trazer água. Chega de passar a noite em claro, pensando besteira, pensando que você é feia. Feia é um capeta que não tem pai, aquele cabeça rachada. Você é feitura da mão. Levanta essa mão aí para reza. Eu tô chapado na glória dele aqui, rapaz. Ei, ela, céu. Hoje tem água, coloque a mão na cabeça. Receba refrigério. Receba. Você pode celebrar Jesus. Aplauda ele aí pela vida desse.
palavra guiar no original é respeitar o passo e o espaço. Sabe por que a sua cabeçona está pegando fogo? Porque você quer fazer do teu jeito. Porque você quer resolver da tua maneira. Isso aqui tem a ver com respeitar o caminhar. Ele é o pastor, sim ou não? Você daqui ou foi embora, sim ou não? Sim. Então, se ele é o pastor, não é eu que vou na frente, é ele que me leva. Eu gostei dessa aleluia da Jaque, mas vou melhorar. Você está querendo fazer o inverso. Você diz que confia, mas quando aperta você quer fazer do teu jeito. Aí Jesus está dizendo, deixa eu te levar, deixa eu mostrar para você. Confia no Senhor. Ele vai te guiar. Olha isso aqui, irmão. Justiça. Ele vai fazer não porque você é a última bolacha do pacote. E primeiramente eu não gosto da última bolacha do pacote, meu mãezinho. Porque toda ela está sempre quebrada. Tem muita gente se achando ser muita coisa quando não é nada. Nós precisamos entender que o que nos tornou alguma coisa não foi o nosso cabedal de conhecimento, não. Foi a graça que nos transformou. A Bíblia diz que nós estávamos condenados em um charco de pecado e lodo, e Ele, o Eterno, nos tirou. Para que Ele me tirou? Para mim ficar achando que eu sou uma estrela? Não, para mim entender que eu sou um vaso. E Ele põe e tira de mim a hora que Ele quiser. Porque a mão dele, a mão do Senhor, é maior do que as minhas vontades. Deus está falando com alguém. Muitas das vezes as coisas advergem na tua vida porque você não sabe esperar o tempo. E eu estou esta noite, eu vim lá de Sumaré, não vim para fazer turismo no Bardinho, vim pregar essa palavra simples para alguém dizer para você: hoje é noite de você tirar a tua mão e seguir o caminho de Jesus. Pastor, eu estou sendo humilhado, fica tranquilo que Ele vai fazer justiça, Ele vai te honrar, Ele vai trazer honra, mas não é para você pisar em quem te pisou porque você não se torna melhor, mas é quando Ele te honrar, você vai estender a mão e vai dizer: receba da mesma graça. Olha isso, o 3 e o 2, o 2 e o 3, eles estão conectados. Agora, olha o versículo 4, eu já vou terminar. É 9:15. Aleluia. Vambora, deixa para outro dia. 50 aí. 10 minutinhos para nós encerrar. Pode ser, pastor Dani. Pode ser, menino. Ó, vocês já vão pegando o mistério e depois vocês já entram cantando. Amém? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Você quer que eu dou uma de pregador falando? Porque eu estudei de dicção apurada. Quando não começa aquelas pregações morrendo. Gente, o segredo da palavra não é eu aparecer, mas é você ser transformado por ela. Altar não é lugar de homem ser elevado, altar é lugar de descer. Porque a palavra altar no original hebraico é misbeia, e misbeia tem a ver com morrer. Então quem sobe no altar, duas coisas morrem nele: primeiro ele mesmo e o ego. Porque quem sobe no altar, não se engana, não está em cima não, está embaixo. Vou repetir, quem sobe no altar não está em cima não, está embaixo. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado. Olha o quadro. Ainda é o quê? Quem é bom de verbo aqui? Ainda. Eu não estou mais ser. A palavra ainda nos remete a ser. Eu não estou mais ser. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. Peraí, o vale é do quê? O vale é do quê? O vale é do quê? Mas você percebeu que ele está no vale da sombra da morte, mas ele não morreu? Você percebeu que o salmista está dizendo: se eu andar no vale da sombra da morte, eu não vou perder o movimento. Eu estou no vale, mas estou dando glória. Levanta essa mão para receber. Olha, você está no vale, mas vem para adorar. Está no vale, mas vem para soprar a séria. Abre essa boca aí, pelo amor de Deus, meu irmão. Olha, você aí
Posso? Quem está em cima de quem? É o vale que está em cima do salmista ou é o salmista que está em cima do vale? Bate teu pé no chão e diga assim: Satanás, se eu posso até estar no vale, mas é eu que estou por cima. Você pode adorar, meu irmão? Coloque a mão no ombro dessa pessoa, diga para ela: você não morreu no vale, não. O vale não te matou. Eu estou em movimento no vale. É bem verdade que o vale me limitou, mas eu estou vivo no vale. É bem verdade que o vale tirou beleza de mim, mas eu estou ainda dando glória no vale. É bem verdade que no vale os amigos foram embora, mas o amigo verdadeiro continua comigo. Eu estou no vale, as portas financeiras se fechou, mas a cesta básica está indo lá. Eu estou no vale, mas ele, o Senhor está com você e está dizendo: vai. Eu estou sentindo Deus aqui, mano. Quem crê que o vale está lá no Sumaré, ele já está querendo entregar. Ser sincero com esse irmão do lado, diga: vai desistir antes de chegar ou já vai encarar? Tem pessoas, irmão, que já desistem antes de chegar à luta. Deus está falando com alguém. Se eu estou te colocando no vale, é porque eu quero te revelar algo maior. O que é que eu sou contigo no vale? O vale não anula a minha presença na sua vida. Escuta o que eu vou dizer. Esse lugar chamado Vale da Sombra da Morte, é uma garganta onde os pastores tinham que passar na península da Palestina. Vocês acham muito bonito pastor de ovelha, só que não é bonito quando parece por causa de Davi. O pastor levantava 4 horas da manhã porque ele tinha que chegar na pastagem com a ovelha antes do sol sair, porque a ovelha não suporta o sol do deserto. Ele passava nesse vale. Essa região é uma região oriunda de ladrões e de lobo. E o pastor, todo dia no mesmo horário, era de manhã, ele nunca voltava para casa com o sol alto. Sempre ele esperava o sol descer para voltar com elas. Ele tinha cheiro da ovelha. Já sentiu o cheiro da ovelha? Não é agradável quando parece. Porque muitas das vezes o pastor deixava de ter a sua vida para cuidar da ovelha. Sabe o que eu aprendi nesse texto quando eu fui estudar o original dele? Que tem momentos da nossa vida que nós só olhamos o vale, mas nós não vemos quem está conosco no vale. Escuta, esse vale é um lugar que não é para morrer e para te matar, mas é para te levar a um nível maior. Faz assim com a sua mão. Associe com a graça para dizer para alguém: esse vale não é eterno, ele é lugar de passagem, não é lugar de fazer morada. Todo dia você vai passar pelo vale, mas todo dia Deus vai dizer: chegamos. Eu sinto uma graça para dizer para alguém: o vale passou, hoje é noite de aprisco. O vale passou, hoje é noite de descanso. Olha isso. Quando eu entendo que ele é meu pastor, ei, faz assim com a sua mão, por gentileza. Diga assim: se o diabo é possuidor do vale, da sombra da morte, bate no teu peito e diga: o meu Deus, diga: o meu Deus é detentor da sombra
sombra da morte do que a sombra do Onipotente. Mas essa noite Jesus está dizendo para alguém: eu continuo no mesmo lugar. Eu continuo olhando para você. Eu deixei você passar pelo vale, mas não deixei você morrer. Vou repetir para alguém entender isso aqui: eu deixei você entrar no vale, mas eu passei no vale com você. Deixa eu terminar isso aqui. Quando eu entendo, agora você percebe que o vale não vem antes de gramas verdejantes. O vale vem depois. Você percebe que gramas verdejantes vem primeiro e depois. Gramas verdejantes tem a ver com roupa, com shopping, com geladeira cheia. É que a gente nunca é mais vulnerável do que depois de uma grande vitória. Pastor, me dá um de novo. Percebe quando alguém está em luta, ele está sempre em continuação oração. Ele está na igreja buscando. Quando ele recebe o desejo do seu coração, por incrível que pareça, aquilo que ele desejou tira ele do lugar que ele deu. Não pegou. Vou abrir uma porta e vou terminar. Em Juízes capítulo 6, Israel está dentro do território da promessa que Deus havia feito para Abraão, sim ou não? Só que você percebe que a terra da promessa, que era para ser um lugar da intimidade, foi um lugar a qual eles perderam a intimidade. Por quê? Porque os prazeres da terra que manda leite e mel tirou o Deus que dava sombra e que dava maná. É por isso que Moisés, no capítulo 30, 31, 32, 39, não me lembro agora, também não sou um sapo cheio de conhecimento, mas está lá para você ler, é um desses. Ele vai dizer assim: Deus, se o Senhor não for, eu não quero saber de promessa, viu? Eu não quero saber de anjo. E tem gente trocando Deus por profeta no Facebook. Aí Deus está dizendo: você sabe qual é o profeta da tua vida? Joelho, 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 ajoelha, ora e eu. Ei, oração não tem a ver com palavra bonita. Amado e querido Deus das estrelas do céu da galáxia, dos tópicos. Aí Deus fala: quem é esse cavalo? O Dani estava falando aqui da oferta. Jesus estava no culto e aí chegou um fariseu. O fariseu bateu no peito e disse: eu sou um cara, eu dou o dízimo da hortelã. Olha o dízimo do que o infeliz dava, de hortelã. Se eu fosse um pastor de igreja, ele chegasse com o dízimo de hortelã, eu ia dizer: você está pensando em sacar uma casa medicinal ou infeliz? Aí chega alguém que não tem valor aos olhos da sociedade, mas está de joelho e Jesus está olhando. Todo mundo está achando que a oração do fariseu é que está movendo Deus. Aí Jesus diz assim: isso aqui é oração. Olha a oração do publicano: eu sou desgraçado pecador. Jesus falou: é isso que é oração. Jesus nos ensinou sobre oração. A Bíblia diz assim: quando fores orar, escreva no teu quarto em secreto. Sabe por que no secreto? Pergunta por que no secreto. Porque você não tem coragem de confessar do lado dela a tua fraqueza. Porque diante das pessoas a gente sempre quer mostrar que está tudo bem. Olha isso, nós temos a tua vara e o teu. E quem aqui já tomou varada da mamãe? Quem aqui tomou pisa? Eu gostei do você, minha irmãzinha. Você toma. Depois da varada, você se sentiu consolada? Depois de ter apanhado? A minha mãe está aqui, minha mãe batia em mim de varinha. É a minha mãe. Ela disse que não lembra. Mas eu que apanhei, não esqueço. Eu perguntei: mãe, por que a senhora me batia tanto? Ela disse: eu te batia. Eu disse: mãe, deixa disso. Aí ela disse para mim: é porque eu te amava. Eu falei: e não estava para dar uma Atari, uma BMX? Sabe o que eu aprendi? No livro do Salmo, no livro do Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Levanta a tua mão para receber. Cutuca o irmão do lado, diga assim: se ele está te corrigindo é porque você é filho, viu? Se ele está te corrigindo é porque ele é teu pai. Ei, quem não gosta da correção é bastardo. Aí Deus está dizendo: aceita, porque vai mudar a sua vida.
só vem depois que eu aprendo a aceitar a correção. Vai ter dia que o pastor vai chegar aqui com o cajado. O cajado fala de bênção. Mas vai ter dia que o Daniel vai chegar aqui com a varinha. Não muda de igreja não, muda de vida. Você muda em casa, não muda de igreja não, muda de vida. Eu fui estudar sobre vara e cajado. Tem um vídeo no YouTube, depois vocês colocam lá, eu vou mandar o link, o Daniel depois coloca no grupo. Os turistas na região da Palestina e um pastor com muitas ovelhas. De repente para um ônibus de turismo, ele chega e quebra a pata de uma das ovelhas. Os turistas, tem que chamar a proteção dos animais, olha o cara brutal, aí o cara foi falar com o pastor. E lá eles gesticulam muito. Aí o cara voltou o guia. E aí ele falou assim, deixa eu te falar para vocês. Aquela ovelha, ele falou para mim, que há dias atrás ela ficou 4 dias desaparecida. Esses dias atrás, de novo, uma serpente quase matou ela. E hoje, ele deu uma ordem para ela deu uma cabeçada na companheira. Só que ele mandou falar para vocês que vocês só viram ele batendo na patinha dela, né? Aí ele perguntou para vocês se vocês viram ele colocando a faixa na pata dela. Ele perguntou para vocês se vocês viram que a ovelha não está mais no chão, mas agora está no colo dele. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Naquele dia o diabo falou para você: que Deus é esse que te bate, que te machuca, que te abandona? É porque o diabo só sabe cobrar daquilo que ele quer para ele. Aí Deus está dizendo: só que agora você não está mais no chão, agora você está na minha mão. Olha para esse irmão, diga para ele: você errou, mas ele não te largou. Você errou, mas você está nos braços. Essa é a minha Bíblia, Dona. Prepara-se. Uma mesa. Eu não posso ver minha Bíblia aqui, eu me toco. Passei do horário que o Dani deu, depois vocês brigam com ele. Prepara-se. Uma mesa na presença da galera que me curte no Instagram. Prepara uma mesa na presença dos meus amiguinhos e das minhas amiguinhas. Quando você tem maturidade de entender que Deus é teu pastor, pouco importa quem está na tua mesa. Quando você entende que Ele é teu pastor, pouco importa quem gosta ou deixa de gostar de você. Por quê? Porque você se amou primeiro. Eu vou repetir isso aqui. O dia que você quiser 5.000 seguidores, vai numa caixota de abelha e dá uma pancada nela. Você vai ter tanto seguidor atrás de você. Você quer curtida? Entra dentro de um pote de azeitona. Você vai ficar curtido. Meu irmão, a nossa vida, ei jovem, a nossa vida não pode estar enclausurada no que a mídia diz. Por quê? Porque a nossa vida não está fadada ao segmento de moda. A nossa vida está fadada na palavra. E a palavra dele diz que nós somos o bonitão ou a bonitona. A palavra dele diz que nós somos sacerdócio real. Olha para essa pessoa no teu lado e pergunta para ele: você sabe o que é um sacerdócio real? Pergunta se sabe. Sacerdócio real fala de governo, fala de reino, fala de coroa. Você acha que quem tem coroa na cabeça vai ficar baixando por qualquer problema? Empina esse nariz, pelo amor, levanta a mão. Tem uma vírgula aí, sim ou não? Você tem que eu prego na vírgula? Preparas uma mesa na presença dos meus? Vírgula. Deixa eu descortinar para você a vírgula. Eu estou querendo matar todo mundo, viu, Deus? Porque no 69 eles tomaram cachaça e me pisaram. Mas eu estou firmado no Salmo 40. Porque o que se vinga é fraco, mas os que esperam no Senhor. Sorri para essa pessoa que não se vinga, não. Se você se vingar, você é igual a eles. Mas espera no Senhor, porque a sua justiça não tarda, é verdadeira. Pastor, mas qual é o segredo? Ele manda por vírgula, porque humanamente ele quer matar, mas ele assim: faz o seguinte: unge a minha cabeça com óleo. Recebe essa palavra. Crente que tem óleo na cabeça não fica tendo depressão
arrepender disso. Desceu tanto óleo na cabeça que quando ele andava, espirrava óleo. Eu gostei aqui, ó. Ei, faz assim da mão para receber. Jesus está dizendo: o óleo vai pegar na tua mãe, vai pegar no teu pai, vai pegar na tua família, vamos lá. Só quem quer, só quem quer. Coloca a mão na cabeça e diga: aqui, Jesus. Derrama desse óleo, o óleo do Espírito. Aí você pergunta: pastor, por que não transbordou ainda? Porque qualquer coisa você quer bater nos outros. Qualquer coisa você quer desistir. Qualquer feinho você já quer namorar. Aí depois fica aí, culpando Deus das nossas escolhas. Entenda isso. Diga assim: mudei de nível. Diga: mudei de nível. Cheguei aqui sem um pai, sem um pastor, sem uma direção, sem uma proteção, mas agora já estou na mesa, já tem óleo na minha cabeça, e eu tenho uma certeza, qual? Certamente que a bondade, a misericórdia, a bondade tem a ver com graça. Você não quer Jesus, mas Jesus quer você. Você anda aqui dizendo: eu vou lá para ver. Olha você aí, ó, pingando azeite. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ser sincero. Ser sincero. Posso perguntar verdadeiramente: faz quanto tempo que não transborda? Faz quanto tempo que não arde mais aqui dentro? Tem hora da nossa vida que nós precisamos fazer que nem Nicodemos, largar a capa do título e ir aos pés de Jesus, porque muitas das vezes está nos faltando óleo. Eu quero orar por você. Eu não vou te chamar à frente, por cuidado desse momento que nós estamos vivendo agora. Eu sou um pastor zeloso, não sou eu. Mas se tiver alguém que entrou aqui, Jesus manda dizer para você: estou com saudade de quando nós andávamos juntos no vale. Essa palavra certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. É isso aqui, ó, olha para mim. Você não vai precisar correr atrás do profeta. O profeta vai na tua casa. Você não vai precisar correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Eu estou profetizando uma palavra de alinhamento para 2022 na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Eu quero liberar uma palavra com maturidade nesse altar. Se você acreditar em tudo que eu preguei nesses 6 versículos e colocar em prática, uma grande porta vai se abrir. Nessa porta vai se abrir outra porta, que vai abrir outra porta, que vai abrir outra porta, que vai abrir outra porta. E Deus está dizendo para alguém: eu vou mudar. Deixa ele te direcionar a partir de hoje. Eu não sei se você está. Entra. Sabe? A porta está aberta, pode. Eu acho que é assim. Se eu cantar, vocês vão embora.